Olá, tudo bem? Meu nome é Cleis, professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pré-modernismo, as vanguardas europeias, a semana de 22 e, por último, a gente vai chegar no modernismo. Bom, o pré-modernismo não é considerado um movimento literário em si, ele seria só um período de transição entre os escritores que estavam saindo do último movimento, que foi o simbolismo, que era um movimento totalmente acadêmico, e eles lutavam agora por maior liberdade na escrita, por algo que fosse genuinamente nosso. E o que a gente tem que pensar? Aqui no pré-modernismo, mesmo não sendo um movimento literário em si, sendo só um período de transição dos escritores, né, da escrita do simbolismo até o modernismo, existiram aí alguns acontecimentos que foram muito importantes dentro do pré-modernismo. O Brasil, no início do século XX, ele mantém aí ainda uma mentalidade do século XIX, porque o Brasil estava todo vapor na exportação, na urbanização, na imigração, mas existiam ainda pessoas que tinham essa mentalidade arcaica do século XIX, que não aceitavam todas essas mudanças. Existia aí uma burguesia industrial nascente, né? Então, a indústria, praticamente a exportação de café em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estava sendo praticamente executada pelos burgueses. Os burgueses estavam ganhando muito com a exportação de café, e aí gerou uma revolta na classe média e nos pequenos agricultores em si, nos pequenos comerciantes também, né? A urbanização e a imigração, elas também vão trazer à cena, né, ideologias de progresso, ideologias progressistas, que vão entrar em conflito com o tradicionalismo agrário. Então, imagina você querer implantar aí inovação, tecnologia, onde existia uma mão de obra no plantio do café, por exemplo. Então, vai gerar realmente um desconforto. Existiam pressões também de outros segmentos da população que eram interessados numa mudança política. Então, a população também estava insatisfeita, né, com todas as ideias, tudo que estava sendo realizado pelos políticos na época. Existia uma insatisfação muito grande. Bom, quais foram os grandes acontecimentos, né, diante de toda essa insatisfação? Algumas revoltas sociais. A Guerra dos Canudos, né, na Bahia, a revolta contra a vacina obrigatória, né, quando teve uma epidemia de sarampo muito grande, que as pessoas eram vacinadas à força praticamente, existiu uma revolta em torno disso. A revolta da Chibata, o Levante de Juazeiro, a revolta do Contestado e duas grandes greves, né, de operários que aconteceram em São Paulo. Então, esses acontecimentos, eles marcaram muito esse período do pré-modernismo, onde os escritores lutavam para sair do academicismo, né, da escrita e da linguagem e das ideias, para poder ter uma obra, né, ou terem obras genuinamente nossas e com uma escrita mais livre. Tá? Então, esse era o contexto histórico do pré-modernismo. Bom, passado o pré-modernismo, o Brasil ele continuou crescendo. E a burguesia ela foi se beneficiando de algumas invenções. Então, foi na época aí da invenção do avião, por exemplo, a invenção de grandes máquinas, né? A tecnologia estava todo vapor e eles vão chamar esse momento aí de bela época, né? Ou época bela, né? Porque é onde estava acontecendo grandes inovações e a burguesia estava praticamente se beneficiando com tudo isso, tinha muitos ideais, muitos sonhos, só que tudo isso foi destruído pela Primeira Grande Guerra Mundial. Então, todos esses ideais que a burguesia tinha acabaram indo pelo ralo. Né? Diante desse contexto histórico, lá na França surgiram alguns manifestos que a gente vai chamar de vanguardas europeias. E dentre essas vanguardas europeias, quatro manifestos são considerados os mais importantes. O primeiro deles, o futurismo. Então, na literatura, vocês vão encontrar textos que se referem, que defendem uma arte sintonizada com a velocidade, né? Tanto nos quadros quanto nos textos literários, eles vão estar abordando a beleza da velocidade, o fascínio pelo desenvolvimento, pelo progresso, pelas grandes multidões, que seriam agitadas pelo trabalho ou pelo prazer simplesmente da revolta. Né? Então, esse primeiro manifesto, que seria do futurismo, a primeira vanguarda,
eles vão trabalhar essa questão do progresso, essa questão do futuro, essa questão da velocidade, essa questão das grandes multidões, das aglomerações em si. O cubismo, que é o segundo manifesto, eles vão trabalhar, vão tentar enxergar o mesmo objeto, eles vão fragmentar esse objeto, né, dividir em várias partes, para poder conseguir enxergar esse objeto de diversos ângulos. Isso vai acontecer tanto nas artes, né, você vai pegar um quadro, por exemplo, onde vai estar lá, esse objeto vai estar fragmentado, né, no cubismo, quanto na literatura. Né? A gente vai encontrar textos onde as ideias elas podem ser vistas de diversos ângulos. A gente vai pegar ideias aí, vocábulos muito subjetivos. Bom, então o primeiro manifesto das vanguardas europeias seria o futurismo, o segundo manifesto o cubismo, o terceiro manifesto seria o dadaísmo. No dadaísmo, eles desenvolveram todas as formas possíveis de contestação às atrocidades que foram decorrentes da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, tudo que estava acontecendo de horror, todo aquele horror que as pessoas estavam passando, as mutilações, eles tentaram retratar isso dentro desse manifesto do dadaísmo. Então, em alguns momentos, nas obras, a gente poderia, algumas palavras, elas poderiam ser substituídas simplesmente por ruídos ou por gritos inarticulados. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas aqui tem um grito, né? Aqui tem um ruído, o que seria isso? Seria uma contestação, né, às atrocidades que as pessoas estavam vivendo na Primeira Grande Guerra Mundial. E a Primeira Grande Guerra Mundial foi que colocou, jogou no ralo todos os sonhos, todas as verdades que eram consideradas quase que absolutas pela burguesia. E o quarto manifesto, também considerado muito importante dentro das vanguardas, é o surrealismo. No surrealismo, eles vão estar, aliás, aquelas ideias de Freud quanto à psicanálise. Então, eles vão tentar investigar todas as partes, as particularidades do cérebro humano, como funciona o cérebro humano. Eles vão trabalhar muito com a hipnose no surrealismo, tanto nos quadros quanto nas literaturas também. Porque quando a gente fala de literatura, o que caminha junto com a literatura? As artes, a música, a arquitetura, tudo isso caminha junto no mesmo movimento, né? Então, quando a gente fala aí desse manifesto do surrealismo, eles têm como teoria o quê? Como uma etapa posterior, já que o dadaísmo ele demolia praticamente aquilo que era considerado como verdade absoluta da burguesia, no surrealismo eles vão ter uma noção mais real do inconsciente, né? Só que eles querem fazer com que o cérebro humano agora não projete somente as atrocidades, mas também com que o cérebro humano projete a fantasia, os sonhos, né? Então, assim, não basta ver só as atrocidades lá no dadaísmo, agora no surrealismo, o cérebro humano também tem que projetar sonhos. Então, essas foram as grandes influências nesses manifestos, são vanguardas que vieram da França, e aí esses manifestos vão ter grande influência aqui no Brasil, porque muitos escritores, diante dessa influência dos manifestos, eles vão começar a pensar aí na Semana da Arte Moderna. Não são todos que vão dar a cara a tapa, porque você pegar uma burguesia que tinha o costume, por exemplo, de ir ao teatro e assistir a um concerto, e de repente você, sei lá, tocar uma guitarra no teatro para essa burguesia, é muito ilógico. Então, assim, não são todos os escritores que fazem parte lá da Academia Brasileira de Letras, né, que tem um lugar lá exclusivo, que vai contra lá o academicismo, para poder montar essa Semana da Arte Moderna, para montar algo novo, algo que fosse só nosso e que não tivesse, não só reproduzisse os ideais europeus, né? Algo, uma literatura genuinamente nossa, brasileira. Tá? Então, na Semana da Arte Moderna, existiram os festivais, né? Existiram alguns anos que foram precursores antes da Semana da Arte Moderna, que influenciaram essa montagem dessa semana. Essa semana aconteceu em São Paulo, em 1922. Aconteceram os festivais e a Semana da Arte Moderna ela teve uma repercussão, aparentemente, no primeiro momento, negativa. Então, esses escritores eles foram vaiados, eles apresentaram aí seus poemas, suas poesias, apresentaram a sua música, tudo isso de modo diferenciado ao que a burguesia estava acostumada a ver na época, né? Então, no primeiro dia, eles foram vaiados realmente, tá? Depois, essa Semana da Arte Moderna aconteceu em 4 dias, colocando aí os festivais dentro dessa semana.
Já no último dia de apresentação da Semana da Arte Moderna, metade da plateia estava lá para aplaudir. Só que, por incrível que pareça, os escritores eles tinham certeza que aquilo ia dar certo, que aquilo é realmente quando tem algo novo, né? As pessoas elas criam uma barreira, só que depois essa barreira consequentemente seria vencida. Então, os escritores eles tinham plena certeza disso. O grande fundador aí da Semana da Arte Moderna foi o Graça Aranha, foi um escritor que deu a cara a tapa realmente, que saiu lá do lugarzinho dele, exclusivo, né, que ele tinha na Academia Brasileira de Letras, e ele apostou na Semana da Arte Moderna. Muitos escritores não tiveram essa coragem. Monteiro Lobato, por exemplo, ele criticou uma obra da Anita Malfatti, né? O Euclides da Cunha também não teve essa coragem. Eles eram todos escritores pré-modernistas, só que quando chegaram lá para poder montar essa Semana da Arte Moderna, para destruir as verdades, né, que eram tidas como absolutas pela burguesia, muitos não tiveram coragem. Então, grande escritor que teve coragem para montar essa semana foi o Graça Aranha. Bom, então nós falamos aí sobre o pré-modernismo, as vanguardas europeias, né, a influência que elas tiveram, a Semana de 22, e aí depois, no próximo vídeo, a gente vai entrar no modernismo, que aí a gente vai sair de todo esse período de transição e agora a gente vai entrar no movimento literário em si, que vai trazer aí as grandes obras que foram marcas na nossa literatura. E também os grandes escritores modernistas, né? Quais eram as propostas, o Mário de Andrade, por exemplo, o Oswald de Andrade, né? Quais eram as propostas modernistas, né, para a literatura, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Na descrição, eu vou deixar um resumo do contexto histórico do pré-modernismo e também do modernismo, que é o que a gente vai ver a seguir, e algumas atividades, algumas páginas da apostila. E no próximo momento, a gente vai falar um pouquinho também sobre as obras, né, as obras pré-modernistas que estavam previstas aí para a semana de apresentação de trabalhos. E depois a gente vai falar também sobre as obras do modernismo, tá bom? Um beijo e até mais.